nós vamos estudar hoje que mostra, sobre os nomes de Deus, ou nomes pelos quais Deus se revelou. Nós vamos estudar sobre o caráter de Deus, modos pelos quais Deus revela a si mesmo, e nós temos alguns modos pelos quais Deus revela. Um dos modos é através de ações, quando Deus ele cria, ele julga, ele redime, isso está revelando o caráter de Deus. Depois nós temos os nomes de Deus, nomes que falam das características de Deus, e é onde nós vamos aprofundar um pouquinho mais hoje. Depois nós temos ainda através de imagens, Deus se revela através de imagens. Como assim imagens? Imagem de pai, eu acho que é o mais claro para a gente, é Deus se revelando como um pai. Deus se revela como um rocha, como marido, como pastor. Então nós vamos ver N coisas na Bíblia, Deus, de imagens, de Deus revelando a si mesmo. Até o urso, Deus se revela como se fosse um urso, mostrando algumas das suas características, do seu caráter. Amém? E depois nós temos ainda atributos de Deus. Atributos de santidade, bondade, amor, graça, ira. Então são atributos pelos quais Deus se revela. Amém? E o que tem a ver com esse texto de Hebreus, capítulo 11, versículo de número 6? Eu queria pedir um irmão que lesse, por favor. Hebreus 11, o verso de número 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém. Sem fé é impossível de agradar a Deus. É necessário que tenha fé. Aquele que quer se aproximar de Deus, ele precisa de fé. Então, para nós termos fé, nós precisamos saber do caráter de Deus. Para que nós consigamos depositar nossa fé em Deus, nós convenhamos saber do caráter de Deus. Do que se trata, como que lidar com esse Deus, como saber como que esse Deus lida conosco. Então, é muito importante para a gente conseguir depositar nossa fé. Sem fé é impossível, mas também é impossível ter fé sem conhecer o caráter de Deus, o qual necessariamente nós precisamos depositar nossa fé. O que é fé? É você acreditar em algo que ainda não viu. O verso de número 1 aí do capítulo 11 de Hebreus vai falar sobre isso. Alguém pode ler, por favor? Amém, é isso aí. Então a definição mais clara é uma coisa que você espera, a fé. Você tem uma convicção que vai vir, você não viu ainda, mas você tem uma convicção que vai vir. Basicamente isso é a fé de uma forma bem resumida aqui, e eu acho que bem definida. A fé é isso, é você acreditar em algo que você ainda não viu, que você crê, tem uma convicção exata de que aquilo é real. Então, para que nós tenhamos isso, nós precisamos saber um pouco do caráter de Deus, e através das revelações de Deus na Bíblia, através dos profetas, através de homens de Deus, nós vamos ver então como que Deus se revelou. E uma das maneiras que Deus se revela é através do seu nome. O nome de Deus diz muito sobre Deus. Na verdade, os israelitas, ou o povo judeu, o nome para eles era muito importante. Eles não davam um nome igual nós damos, não, Nós, entenda aqui, generalizando, nós encontramos um nome bonitinho, nossa, esse nome é bonito e tal, vou dar um nome aqui. Muitas vezes nós não pensamos no significado. Eu posso testificar para a glória de Deus que meu pai me deu um nome pensando num propósito. E eu só descobri isso depois, porque ele falou, num dia meio decepcionado comigo, ele falou sobre isso. Porque ele colocou meu nome baseado realmente no evangelista Marcos da Bíblia. Então ele colocou crendo que eu seria um grande evangelista. Meu pai não era protestante, ele era católico, mas lia a Bíblia, então estava ali, ele achava interessante, ele decidiu colocar o nome então baseado nisso, tá? Então um dia meio decepcionado, o meu irmão mais velho firme na igreja, graças a Deus, o diácono Márcio, firme na igreja, meu pai olhou assim e falou assim: o seu irmão está firme na igreja, mas você que eu coloquei o nome de evangelista está impedido aí. Eu falei: ô pai, espera um tempo aí. Para a glória de Deus, o Senhor nos restaurou, o Senhor nos deu essa graça hoje de a gente estar aqui. E esses dias conversando com ele dando glória a Deus e chorando. Meu pai é uma manteiga, eu vou falar com ele. Mas amém, glória a Deus. Então, o povo judeu, eles tinham isso, eles colocavam o nome baseado ou na experiência que tiveram,
um dos nomes bem marcantes, né? Tá quando, né, Eli morre, né? Que nasce, né, um filho, e eles colocam o nome do menino de Icabô, né? Icabô, né? É esse mesmo, né? Icabô, né? Foi-se a glória de Deus. Era uma referência, porque eles tinham tomado a arca da aliança do povo de Israel. Os filisteus vieram tomar a arca da aliança, então eles deram esse nome. Por quê? Porque realmente tinha ido a glória de Deus de Israel. Então, só para a gente ter uma noção aqui de como era. Então, os nomes têm essa importância para o povo judeu. Então, nós precisamos entender isso aí. O nome diz muito sobre uma pessoa para o povo judeu. Na nossa cultura, muitos não, tá? Mas para o povo judeu, sim. Então, isso é só um detalhe aqui. Então, quando Deus se revela sobre o seu nome, Ele está revelando as suas características, e nós conhecemos então Deus. E isso vai nos ajudar o quê? A colocar a nossa fé, nossa esperança, a nossa confiança em Deus. Principalmente a nossa fé, que é o que nós estamos falando aqui. Amém? Então, vamos lá. Você sabia, né? Vou ler agora uns pedacinhos aqui para os irmãos. Você sabia que cada nome de Deus possui um significado especial? Isso era uma pergunta, né? O nome mais sagrado, né, para Deus é Yahvé, ou as vogais, né? Eu falei um pouquinho sobre isso na semana passada. As vogais não, as consoantes, né? YHWH. Não tem uma pronúncia fácil. Eu expliquei e eu vou falar mais bem rápido sobre isso, tá? Não vamos entrar nesse ponto aí, mas bem rápido. Os judeus, por eles terem o nome de Deus muito sagrado, inclusive parte dos mandamentos, não pronunciar o nome do Senhor, seu Deus, em vão, eles tomaram então por decisão, quase nunca pronunciar o nome de Deus, para não cometer esse pecado. Então, para não cometer, eles tomaram essa decisão. Então, via o nome de Deus, existe até a explicação, né, de que quando eles encontravam o nome de Deus nas Escrituras, que eles estavam lendo a Torá, né, e tal, eles mudavam para Adonai, né, para Senhor, de uma forma geral, só para não pronunciar, não correr o risco de pecar contra Deus pronunciando o nome de Deus. E o que acontece com uma palavra que não é utilizada? Ela cai o que nós chamamos em desuso, e se ela cai em desuso, perde a pronúncia. Então foi passando, foi perdendo a pronúncia, então ficou meio que sem pronúncia. Então não se sabe necessariamente como se pronuncia o nome de Deus, esse nome com o qual Deus se apresentou, né? Que é traduzido como Yahvé ou Javé. Então basicamente é isso, mas o nome mesmo ali, que são essas consoantes, né? YHWH, que a gente não tem como expressar. Eu vi um estudo uma vez, isso não é doutrina, tá? Presta atenção, eu vi um estudo uma vez que o som mais parecido que se pode emitir é como se fosse um respiro, é como se fosse algo assim do gênero. Faz um pouco de sentido por causa do sopro de vida, né, do que o Senhor soprou na narina do homem, pode fazer um pouco de sentido, mas não é doutrina nenhuma, então não temos aqui nenhuma forma de pronunciar. O bom disso é que nós não precisamos de chamar Deus por esses nomes. Na Bíblia nós vamos ver várias referências, e é isso que nós vamos ver, várias formas de se direcionar a Deus, de nome, né, que deram para Deus, os homens de Deus deram para Deus, classificando esses nomes, então, e a partir disso aí, nós vamos tendo relacionamento com Deus. Então Deus, Ele não exige isso, tá bom? Então pode ficar descansado aí, que Deus, Ele não cobra, né, isso da nossa parte. O que Deus, Ele realmente quer de nós vamos ver aí em Deuteronômio capítulo 10, versículo 12, versículo 13. Deus deseja reverência e obediência daqueles que o amam. O versículo diz assim: agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os teus caminhos e ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Ou seja, olha a pergunta: o que o Senhor requer de vocês? O que o Senhor requer de nós? O que o Senhor requer de um relacionamento daqueles que o amam? Que guarde, que obedeça, guarde os mandamentos, que obedeça. É isso que o Senhor quer. Ele não quer que você fique pronunciando o nome dele, não. O que o Senhor deseja de nós é um relacionamento. Agora, conhecer o nome de Deus vai nos ajudar um pouquinho em relação a isso, amém? Então vamos lá. Como eu já referi aqui um pouquinho, os estudiosos, e entre eles a opinião geral, é que se pode qualificar como consenso que a pronúncia
do tetragrama, né, no caso Yahvé ou Javé, e que Jeová, ou melhor, a pronúncia mais aceita é Javé, Yahvé. Jeová, que é uma outra pronúncia também, não é muito aceita, porque foi uma conjugação, usaram umas vogais de Adonai e colocaram no meio ali para criar então Jeová, e ficou uma pronúncia meio assim, que não é muito aceita pelos estudiosos da palavra de Deus, amém? Então, pelos estudiosos identificando Deus, Jeová não é muito aceito não, e Yahvé ou Javé é o mais aceitável então para as traduções que nós temos, amém? Então vamos lá, vamos traduzir a palavra de Deus, como é que Deus se pronuncia, como é que é o nome do seu Deus, né? E Yahvé ou Javé seria o mais aceito para nós, igreja de Cristo, para a nossa tradução para o português ou para o latim, amém? Então vamos lá. Algumas expressões dentro do nome de Deus. A primeira, né, de Javé ou Yahvé, ou quando Deus se revela, está em Êxodo capítulo 3, versículo 13, versículo de número 14. Êxodo 3, 13 e 14. Quem encontrar pode ler, por favor. E 14. Na nossa tradução, ou na Bíblia que a gente tem, vai ser um pouco a gente identificar isso aí. Por quê? Porque já está traduzido, né, para o português, mas são revelações do nome de Deus, onde Deus se expressou, né, para o povo de Israel, nesse caso aí diretamente para Moisés, né? Pode ler, por favor. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel, lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? O 14 também, sim. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Amém? Eu sou o que sou. Uma revelação de Deus, em outras palavras, né? Eu não, ninguém me criou, né? Eu existo desde que há existência, né? Então eu sou o que sou e ponto final. Não há ninguém antes nem depois, não. Eu sou o que sou. É uma revelação assim grandiosa e poderosa de Deus, manifestando realmente quem Ele é, da forma como Ele é, na sua essência poderosa. E esse nome tem muito poder. Nós já falamos sobre isso aqui num estudo, né? No estudo nós já falamos sobre isso, na manifestação de Jesus lá no jardim de Getsêmani. Tem uma expressão, né, que Jesus ele fala, né, eu sou. Aí quando ele expressa esse eu sou, acontece algo extraordinário ali, que os soldados são vindo para prender ele. Aí quando ele pronuncia isso, acontece uma explosão de poder ali, todos caem por terra. Está lá no texto, irmão. Depois você pode procurar direitinho. Está no texto desse jeito. Chegaram para prender Jesus, e aí pergunta: quem é Jesus? Cadê Jesus? Aí ele fala: eu sou. Aí quando ele pronuncia isso, é uma revelação do nome de Jesus. Então há um poder nessa pronúncia do nome de Deus, o nome poderoso de Deus. Então quando Deus se revela através de Moisés, o que ele vai falar ali? Diga para ele que eu sou, o eu sou te enviou. Então isso já era tinha um poder muito grande. De repente, para nossa tradução, para nossa língua, não representa muita coisa, mas agora no original isso tem um poder. Isso quer dizer assim, não há outro antes de mim, não fui feito por intermédio de ninguém, eu não existo por intermédio de ninguém, ligado a ninguém. Não, eu sou o que sou. E basta, né? Só eu e basta, só eu tá o suficiente. Então, a primeira revelação do nome de Deus já nos traz esse poder revelado, né? O poder do nome de Deus. Amém? Então vamos lá. Outra expressão do nome de Deus nós vamos encontrar em Gênesis capítulo 22, o verso de número 8. Depois em Gênesis 22 e 14 também. Depois Gênesis 22, 13, né? e 14 também vai ter aí um pouquinho dessa mesma referência. Está no verso de número 14. Bem, a outra referência agora, embora nós acostumamos muito a ouvir, mas nós vamos mudar aqui, em vez de usarmos Jeová, nós vamos usar então Javé. Tá bem? Javé e não Jeová, por causa daquele termozinho que nós falamos. Pastor, isso implica em alguma coisa a respeito da vida com Deus, do relacionamento com Deus? Não implica nada. Mas como é um pudim ensino, convenhamos aprender, né, a respeito disso. Se algum dia alguém nos interrogar, querer saber mais,
nós temos argumento para poder falar, nem entendemos aqui um pouquinho. Então, Jeová, existe algumas traduções bíblicas que usam Jeová, mas são poucas às vezes, mas isso foi depois, já não existe nos manuscritos originais a tradução, né, Jeová, tá? Isso foi acrescentado bem depois, no ano 1500 e qualquer coisa lá, que foi acrescentado Jeová, tá? Então, por isso, não é muito aceito o termo Jeová, é mais aceito o termo Javé, né, ou Iavé, né, é o mais aceito, amém? Então, vamos lá. Essa primeira referência fala sobre o Jiré, são pronúncias aqui que vão mostrar quem é. Então, o que nós mais conhecemos, quem conhece como Jeová Jiré? Levanta a mão aí. Então, é só tirar o Jeová e não ser Jeová, né? Ser Javé. Jeová é a mesma tradução para o português de Javé aqui, utilizado por algumas traduções. Então, Javé Jiré. Gênesis 22 e 8, quem pode ler? Disse Abraão: Deus comprado consigo no deserto para o holocausto sacrifício. Assim caminharam ambos. Amém. E depois o verso de número 14. Sim. Pode ler, por favor. E Abraão deu àquele lugar o nome de: o Senhor proverá. Daí dizer até o dia de hoje: no monte do Senhor proverá. Amém. Essa expressão "e o Senhor proverá" é Jeová Jiré, e nesse caso Javé Jiré. É a pronúncia, ou Iavé Jiré. O Senhor proverá. Então, essa história todos nós conhecemos. Abraão está tendo a sua fé testada. E aí, quando ele está indo no processo, Isaac vira para ele e fala: pai, está tudo bem, nós estamos indo sacrificar. Está aqui a lenha, está aqui o fogo, está tudo preparadinho. Mas e o cordeiro que a gente vai sacrificar? Cadê? Aí Moisés vira para ele e fala assim: não, o cordeiro, Abraão, né? Eu falei Moisés é outro, não está ligado aqui. Abraão vira então para Isaac e fala o quê? O cordeiro para si Deus proverá. Então, depois Deus proveu o cordeiro. Sim, Deus proveu o cordeiro. Eles estão lá na hora de sacrificar. Deus fala: não faça isso, Abraão. Aí Abraão não faz, olha atrás de si, tem um cordeiro. Ele pega o cordeirinho e sacrifica o cordeiro. E aí o que Abraão ele define? O Deus proverá. Coloca o nome daquele lugar: o Senhor proverá, ou Javé Jiré. E o que isso implica para a nossa vida? E eu vou ressaltar isso todos os nomes que nós lemos aqui. Isso implica o quê? Esse é o Deus que nós servimos, tá? É um Deus que, quando nós não temos recurso, Ele provê recurso, tá? É aí que a nossa fé tem que estar fundamentada. Por isso que tem tudo a ver com o texto lá que nós lemos. A fé é o que? Você crê que Deus vai prover o cordeiro dando lá. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de provisão. Um Deus de provisão. Promessa também, mas é um Deus de provisão. Nós estamos falando aqui sobre a provisão. Deus proverá. E aí, quando a circunstância estiver difícil, não tem saída, não tem nada, nós temos que depositar nossa fé em Deus. Sem fé é impossível agradá-lo. Então, não estou vendo modo nenhum de acontecer. Tem fogo, tem lenha, mas não tem o cordeiro. O que vai acontecer? Deus proverá. É assim, irmãos. Às vezes na nossa vida, na nossa caminhada com Deus, a gente tem que avançar assim. A fé, nós até encontramos um texto na palavra de Deus, em Tiago vai falar: a fé sem obra ela é morta. O que isso basicamente quer nos dizer? Que a gente precisa ter obras, ou seja, a gente precisa fazer estudos, a gente precisa de programar. Mas chega uma hora, irmão, que nós vimos a programação e já não dá mais para ir, já não tem como ir mais, já não tem como. O que nós temos de fazer? Nós temos que avançar, se é uma ordenança de Deus, mesmo não vendo nada, crendo que o Senhor proverá. Vai sacrificar, Abraão. E Abraão prepara, pega lenha, pega tudo. Isso é o que? Isso é as obras. E vai até onde tem. Mas chega lá, o que ele está na expectativa, na esperança? Se matar o filho, meu filho vai ressuscitar. Ele cria nessa promessa de Deus, de que Deus ele era poderoso para ressuscitar dos mortos os filhos dele. E por essa fé, Deus honrou a vida dele. Então o Senhor proverá. Então faça as obras, faça os planos, organiza tudo. Mas se precisar avançar, não tendo lá as condições adequadas, lembre, o seu Deus é um Deus de provisão. Amém? Então,
para depositar nossa fé, nós precisamos também entender isso aqui. Amém? Então vamos lá, mais um. Esse não é muito conhecido, e eu vou sempre citar como é, porque é o nome mais conhecido. Vou citar como Jeová, e depois nós vamos fazer, então, esse entendimento que é Javé. Existe até uma música do Kleber Lucas, alguém conhece aqui, que vai falando sobre os nomes de Deus, né? Jeová, Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Lembra? Alguém conhece, não? Já conhece, né? Amanda conhece? Conhece. De vez em quando eu lembro sobre esse louvor para poder identificar, né, algumas coisas a respeito de Deus, alguma revelação do nome de Deus na caminhada aí. Amém? Então esse não é muito conhecido, não. É Jeová Mequezedeque. Mequedesh. Jeová Mequedesh ou Javé Mequedesh. O que é que significa? O Senhor que santifica. De repente é por isso que não é muito conhecido. Senhor que santifica. Essa expressão está em Êxodo capítulo 31 e o verso de número 13. Êxodo 31, verso número 13. Quem encontrar, por favor, pode ler. 13. Êxodo 31. Amém. Esse é outro. Êxodo 31 fala sobre santificação do sábado, não é? Diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Sim. Isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu, o Senhor que os santifica. Eu, o Senhor que os santifica. Amém? Então isso era uma ordenança para o povo de Israel, guardar o sábado, né? Em sinal, né, de reverência a Deus. Não era só guardar o sábado não, tá? Era um sábado de devoção, de busca ao Senhor, de relacionamento com Deus, porque não era o guardar o sábado, era o processo, o procedimento, e Deus o santificava. Então temos aí o Senhor que santifica. Então isso também serve para a nossa vida, é o Senhor que nos santifica. Nós sabemos disso, amém? Através de quê? Da graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós chegamos até a Ele. Meu sacrifício de Jesus não tem poder nenhum para quem não se chega até Cristo. Agora, para nós chegamos até Cristo, o sacrifício dele na nossa vida nos santifica, nos purifica, nos dá uma nova vida. Agora, se nós não nos achegarmos a Ele, não tem como. Então, mas o nosso Deus é um Deus que santifica. Então, nele nós podemos crer nessa santificação, através do maravilhoso sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós vemos essa expressão, né, Javé Mequedesh, a pronúncia é meio esquisita, irmão, mas é isso mesmo, tá? É porque aqui é uma pronúncia mais pro original, né? É do grego, ou na verdade uma tradução, né, do que estava escrito, né? É no grego, então fica um bocadinho aqui meio complicado para nós. Amém? Depois nós temos uma outra expressão muito conhecida, Jeová Nissi, Javé Nissi. O Senhor é a nossa Nissi não é rocha. Bandeira. O Senhor é a nossa bandeira. Êxodo 17, o verso de número 15. O Senhor é a nossa bandeira ou estandarte. Em Portugal usamos mais bandeira ou estandarte? Bandeira, né? Ok. 15. 17, 15. Êxodo 17, verso 15. Moisés conseguiu. Pera, filho, deixa. Irmã Sara, pode ir, irmã Sara. Moisés ficou uma praia e chamou o seu nome, o Senhor é a minha bandeira. Amém. Isso é quando Deus deu a vitória a Israel sobre Amaleque.
Moisés edificou um altar e o chamou. O Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a nossa bandeira. Então, delegando a Deus, né, toda a glória, todo o poder. Então, quando nós entendemos aqui, é muito importante. A batalha, ela pertence a Deus, nós estamos no exército de Deus. E essa bandeira aqui é muito importante. Nós estamos num contexto, atual de quê? De uma guerra, né, na Ucrânia contra a Rússia, não é isso? Rússia foi lá e invadiu. E ali naqueles dois exércitos, eles têm uma bandeira. Eles estão identificados com uma bandeira. Então, nós devemos entender qual é a nossa bandeira. O Senhor é a nossa bandeira. Então, nós estamos em qual exército? No exército de Deus. E como é que é o exército de Deus? É um exército vitorioso. É um exército que não perde. O exército de Deus não tem derrota para o exército de Deus. Então, nós temos que entender qual é a nossa filiação aqui, se tratando de soldados espirituais que nós somos. Nós somos soldados. Nós somos, na Bíblia vão ter várias referências. Nós somos ovelhas, nós somos atletas, nós somos soldados. Tem muitas referências de quem nós somos. Agora, entendendo o contexto aqui, né? Estamos falando no contexto de guerra. Então, no contexto de guerra, o Senhor é a nossa bandeira. Deus é a nossa bandeira. Ou então, nós estamos inseridos no exército de Deus. No exército de Deus, nós somos mais do que vitoriosos. Nós somos mais do que vitoriosos. Não existe derrota, né, para o povo de Deus. Agora, existem circunstâncias, provas, dificuldades, mas na realidade, irmão, nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. A nossa maior vitória é pertencer ao povo de Deus. Então não tem derrota, né? Ninguém pode nos separar. O que é que diz Romanos capítulo 8, verso número 31? Na verdade, 31 já é a conclusão ali, né? Mas um pouquinho antes do 31, 29, 28, 29 ali, já vai dizer, porque nada poderá nos separar do amor de Deus. Nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem a fome, nem a nudez, nem profundidade, nem altura, nada pode nos separar desse amor glorioso de Deus. Então, em Cristo Jesus nós somos mais do que vitoriosos. Então, a nossa bandeira é de vitória. Nós não pertencemos a um exército derrotado ou que vai ser derrotado, que está numa luta travada e que podemos perder. Não existe derrota ao povo de Deus. Amém? Então, isso tem que nos fortalecendo. Pastor, estou vivendo um tempo de muita humilhação na minha vida. Esse tempo de humilhação não define como derrota. Até porque na palavra de Deus, olha que forte, Deus tem preparado dupla honra para cada ano de vergonha. Para cada tempo de vergonha, Deus tem preparado. Então, irmão, nós temos mais que regozijar no Senhor, pelas bênçãos maravilhosas de pertencermos a esse Deus. Então, o Senhor é a nossa bandeira. No momento de aflição, tá tudo muito complicado. Lembra disso aqui, o Senhor é a minha bandeira. Eu pertenço ao exército de Deus. Eu não pertenço a um exército qualquer, não. A minha nação, ela é mais que vitoriosa. Pode passar tudo. E quando passar tudo, irmão, chegar o tempo da morte, ainda assim nós vamos entender. Aí sim que estamos coroando uma vida com Deus. Que aí é o passar para um estado, né, incorruptível. Aí não tem mais perdição, não tem mais choro, não tem mais tristeza. Então entendemos aqui, qual é o fim para a humanidade? O fim para a humanidade é a morte. E para o cristão, é o passar para a eternidade. O passar para a eternidade, a morte para o cristão é o passar para a vida eterna. Então, o que para o mundo representa o fim, para nós representa só o começo de uma estabilidade, tá? De uma estabilidade, porque nós já somos participantes da glória de Deus, nós já somos participantes, mas quando nós enfrentarmos a morte, passarmos por ela, ainda tendo fé no Senhor Jesus, então nós entraremos numa situação estável de incorruptibilidade, já não seremos mais alcançados por corrupção, não, nós entraremos e receberemos do nosso Senhor Jesus um corpo de glória. Amém? Então nós precisamos crer verdadeiramente quem nós somos em Cristo Jesus. Tá? Então nós pertencemos a esse Deus, o Senhor é a nossa bandeira, Deus é a nossa bandeira. Amém? Então glória a Deus. Então isso tem que ser muito forte para nós. Nós não podemos vacilar por nada. A maior aflição do mundo, ela não pode tirar essa bênção gloriosa que nós temos. Amém? Então dentro dessa visão que nós temos que caminhar. Tá bom? E perseguição, até morte por perseguição e tal, não significa derrota. Grandes exemplos nós temos dos apóstolos, né?
Nós tivemos um estudo aqui um tempo atrás aí sobre os mártires cristãos. Apóstolo Pedro, apóstolo Paulo, dos apóstolos, só João que escapou. Só João que não, mas escapou de ser morto, né? Escapou de ser morto, porque a aflição ele teve. Tá? Então, muitas. Mas isso significa derrota? Não, muito pelo contrário. Significa uma grande vitória para a glória do nome de Jesus. Então, Deus é a nossa bandeira. Tá bem? E se Ele permitir, né, que a nossa vida seja tirada, você pode ter certeza que Ele não vai permitir, né, que a nossa vida eterna seja tirada. Vai ser só um passar. E o tempo de Deus estará estabelecido para a glória do nome de Deus. Bem, outra expressão que nós conhecemos muito, Jeová Rafá. Quem conhece? Amém? Jeová Rafá significa o quê? Jeová Rafá, meu Senhor, que cura toda dor. Amém? O Deus que sara. Então, Javé Rafá, o Deus que cura, o Deus que nos cura. Aleluia. Tem alguém aqui com alguma enfermidade? A enfermidade que você está aí enfrentando precisa de uma cura de Deus mesmo, tem que ser uma cura, que os médicos não conseguem dar a volta dela, precisa de uma cura. O seu Deus é um Deus que cura. Onde nós temos essa expressão da parte de Deus, essa identificação, essa manifestação de Deus? Êxodo capítulo 15, versículo de número 26. Quem encontrar pode ler. Amém? Olha a expressão maravilhosa aqui, poderosa. Eu sou o Senhor que te sara. Esse é o nosso Deus. Javé Rafá, um Deus que cura. Todas as enfermidades serão curadas? Não. Enquanto nós estamos em vida, não. Existem, e já passamos por ela. Muitos homens de Deus, temente a Deus, firmes na fé, não tiveram enfermidades, algumas enfermidades curadas. Alguns morreram de câncer, morreram de tantas enfermidades, não foram curados. Por qual motivo não foram curados? O Senhor não nos revelou. Pode ser por falta de fé? Pode ser por falta de fé na cura. Entenda isso aqui, a falta de fé na cura não necessariamente tira a nossa fé em Deus, porque a pessoa pode crer perfeitamente na fé da salvação, na fé de Jesus, mas não crer numa restauração da sua saúde, não ser curado, tá? Então pode ser por isso também, pode ser por propósito de Deus, para que o nome do Senhor se fosse glorificado de alguma forma, pode ser resultado, né, de consequência, e boa parte das enfermidades são consequências. Inclusive eu vi um estudo uma vez, um testemunho na verdade, e o preletor estava falando, né, sobre questionamento que algumas pessoas têm a respeito de doenças, né? Senhor, eu tive, estou sofrendo com uma doença, que não sei o que e tal. E aí ele até referia sobre um estado de doença que ele teve, doença no pulmão, se eu não me engano, alguma coisa assim. Só que ele foi uma pessoa que fumou tabaco durante boa parte da vida, e depois teve esse problema. Como é que ele ia argumentar com Deus, questionar com Deus sobre isso? É claro que a misericórdia de Deus pode curar ele, porque o nosso Deus é um Deus que cura, mas entenda que é consequência de uma ação que ele teve. Então, mas entendemos aqui, o que nós precisamos ser muito claro é que o nosso Deus é um Deus que cura, tá? Então nós devemos nos colocar com essa confiança diante de Deus. Senhor, eu tenho uma doença, eu creio que o Senhor é um Deus que cura, me cura, Senhor, me sara. Então nós devemos usar. Se o Senhor não quiser fazer, amém, irmãos, porque de repente existe um propósito. De repente, pastor, qual tipo de propósito pode existir? Um dos tipos de propósito é você permanecer firme mesmo Deus não te curando. Lembra lá de Jó? Qual era o propósito de Jó? Lá na história de Jó, o que o diabo argumentou com Deus? Se o Senhor tirar dele a riqueza, ele vai te negar. Aí o que o Senhor permite? Que a riqueza seja tirada dele. E a firmeza dele em Deus, quando aquilo tudo era tirado dele, manifestava e glorificava o nome de Deus. Então, para a glória do nome de Deus,
glorificando o nome de Deus, ele estava passando por aquela situação. Então, a enfermidade que ele passou também glorificava o nome de Deus. Então, muitas vezes o Senhor pode nos permitir passar para quê? Será que nós vamos permanecer firmes diante de Deus, mesmo nessa circunstância? Não é que Deus querendo provar para ver, não, é Deus manifestando a graça dele através da nossa vida, usando de misericórdia para que nós não nos percamos e nós consigamos, no meio da dificuldade, da adversidade, continuar crendo no Senhor. E existem situações que nós não vamos conseguir entender. Tá? Na minha cidade, eu falo cidade, irmão, vocês me respeitam, tá? Tem uns 500 habitantes só, mas é cidade, tá? Lá na nossa cidade tem um exemplo de uma irmã muito conhecida, tá? Aqui alguns irmãos de lá, tá vendo? Vocês são de qual cidade? Amanda é de São Paulo, que eu sei, né? Cidade grande lá. Mas tem quantas pessoas de São Paulo aqui? Aqui, ó, lá de São José, é pequeno, mas tem quantos aqui? Posso te provar que é 1, 2, 3, 4, 4 aqui de São José, entendeu? Então isso não significa muita coisa, não. Como é que é? Isso não significa nada, não. E lá tem uma irmã lá que ela passou por uma situação terrível. Ela perdeu um filho novinho, e ela estava na igreja, lutaram em oração e tal, mas o filho morreu. E ela tem um testemunho muito lindo, que ela permaneceu firme, glorificando o nome de Deus, testificando e ministrando, cantando, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então essa ação de fé dela glorifica o nome do Senhor. E é claro que ela vai ter recompensas do Senhor por todo esse depósito de fé e esperança e confiança no Senhor. Então nós precisamos entender, o Senhor é um Deus que sara, mas se Ele não sarar, Ele continua sendo Deus. E Ele precisa continuar sendo Deus na nossa vida. E Ele precisa continuar sendo um Deus que sara. Amém? Nós precisamos manter a fé de que é um Deus que sara. Não sarou a nossa enfermidade, a enfermidade que a gente tinha e tal, mas Ele continua sendo um Deus que sara. E nós precisamos crer nisso. Amém? Porque nós precisamos ser usados. Às vezes Deus não vai te sarar, mas vai te usar para curar alguma outra pessoa que precisa crer. E nós precisamos estar com essa fé ativa no Senhor. Amém? Então, nosso Deus é um Deus que sara. Amém? Então, Javé Rafá. Então, o texto que nós temos aí é o texto de Êxodo, capítulo 15, versículo de número 26. O outro, muito conhecido como Jeová Roi, ou Javé Roi. Então, o que significa o Senhor é meu pastor? Salmos de número 23, verso de número 1. Esse é muito conhecido, não precisa nem abrir a Bíblia, né? 23, verso 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Bem? Ele me leva a pastos verdejantes, guia as águas tranquilas, refrigera a alma. Por amor do nome dele, Ele nos guia, né, pela vereda da justiça. E ainda amém. Então poderíamos citar ele de cor aí, né? Eu acho que todo mundo saberia citar, de repente não na sequência certinha, mas saberia citar aí. Na entrada, amém, tá bom, glória a Deus, amém. Vamos voltar aqui então para o texto, então. O que Salmos 23 vai nos dizer? Que o Senhor, Ele é o nosso pastor, né? Aí Ele vai nos guiar para águas tranquilas, Ele vai nos levar para pastos verdejantes, vai refrigerar a nossa alma, né? Não é isso que nós lemos aí? Mas aí existe um outro detalhe: e ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Então o Senhor levando a pasto verdejante, levando as águas tranquilas, podemos inclusive, mesmo com todo o cuidado desse Deus poderoso. Por quê? Porque existe alguém que pode perder a fé e falar: Senhor, o Senhor é o pastor, e se o Senhor fosse o meu pastor, o Senhor ia estar me colocando em águas tranquilas. Mas esse mesmo pastor que coloca em águas tranquilas também está presente quando nós estamos passando pelo vale da sombra da morte. Amém? Mas aí vai ter ali uma vara e um cajado que nos consola. Glória a Deus. E não vai nos deixar tropeçar se Ele continuar sendo nosso pastor. Agora, se no meio desse vale a gente olha para não, o Senhor não me conduziu à água tranquila, eu vou abandonar esse Deus, aí nós perdemos essa proteção de Deus. Então, o Senhor é o nosso pastor, Ele nos leva às águas tranquilas, mas nós podemos também passar por vales da sombra da morte. E nesse vale nós não podemos temer mal algum, porque a vara e o cajado do Senhor nos consola. Amém? Amém. Então não é por causa de vale de sombra da morte aí que o Senhor não está sendo seu pastor, não, tá?
também permite passar por isso, mas passa crendo de que Ele é o teu pastor, que Ele vai te proteger, não vai deixar. Amém? Javé Sabaoth, o que significa? O Senhor dos Exércitos. Salmos de número 148, verso número 2, Lucas capítulo 2, verso de número 3, fazem referência, né, dessa palavra, e depois Salmos 46, 7 também, Salmos 24, 10, não precisamos de ler aí, só para a gente ficar com essas referências. Este nome enfatiza o poder e a glória de Deus. A palavra hostes é usada na Bíblia para se referir a tropas, exércitos, e aí essas referências que eu citei aí, tá? Santos, anjos, em Lucas 2,13 anjos, em Josué 5,15 santos, e Juízes 4, verso número 2, inclusive pecadores. Depois, como o Senhor dos Exércitos, Deus está trabalhando por meio de todos esses exércitos para cumprir seus propósitos. Os cristãos têm a garantia da promessa: o Senhor dos Exércitos está conosco. Salmos 46 e verso número 7. Ao mencionar a segunda vinda de Cristo, Davi fez e respondeu a pergunta: quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Salmos 24 e 10. A expressão Senhor dos Exércitos é usada mais de 170 vezes na Bíblia para representar o Senhor. Amém? Então, mais uma expressão aí é Javé Sabaoth, o Senhor dos Exércitos. Então é o Senhor que tem o controle sobre todas as circunstâncias. Amém? Todas as guerras e batalhas, o Senhor tem o controle sobre todas elas. Amém? Nada acontece sem a permissão de Deus. Amém? Então nós temos aí uma segurança para nós andarmos firme no Senhor. Javé Samá, o Senhor que está presente. Ezequiel 48, verso número 35, a referência, queria que alguém lesse, por favor. Êxodo 3, verso número 12 também. E depois Mateus 28, verso 20. Ezequiel 48, 35. Ezequiel 48, 35, por favor. 18.000 vidas em prol, e o nome da cidade desde aquele dia será o Senhor está ali. Amém. Isso é mais uma referência então. O Senhor está ali, o Senhor está presente. Depois nós temos mais algumas, né? O Senhor está sempre presente. Mateus 28, verso de número 20. Jesus prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então essa garantia é um Deus que está presente. Então ajuda a nos mantermos com fé e esperança no Senhor. O Senhor sempre está presente. Não existe nenhuma circunstância de que Ele não está presente. O Senhor está sempre presente. Então nós precisamos dessa confiança para que a nossa fé seja fortalecida no Senhor. Amém? Outra expressão, Javé Shalom. Esse todo mundo conhece, de certeza. Quem não conhece, Shalom. Paz, amém. A paz do Senhor. Há pessoas que comentam Shalom, Shalom, paz do Senhor. O Senhor é paz. Amém? Então, o Senhor é paz. Quando Deus chamou Gideão para liderar Israel dos opressores midianitas, Gideão edificou ali um altar. Está em Juízes capítulo 6, versículo número 24. Um altar ao Senhor, e chamou-lhe o Senhor é paz, ou Javé Shalom. Juízes então 6 e 24. O nome Javé Shalom significa: o Senhor é a nossa paz. A construção desse altar, antes da reunião de um exército ou de um plano de batalha, foi um ato de fé da parte de Gideão. A única maneira de conhecer Javé Shalom é pela fé. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz para com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo número 5 e o verso número 1. Ao buscar e viver para Deus de forma obediente, a Bíblia diz: o Deus de paz estará com vocês. Filipenses capítulo 4, versículo de número 9. São essas as referências aqui. O Deus de paz.
Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, mais uma referência de paz, né, que nós temos na Bíblia. E essa paz aqui, nós falamos um pouquinho sobre ela, se eu não me engano, foi no estudo sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, nós falamos sobre o aspecto desse fruto de paz, né? É uma paz para com Deus, é uma paz interior, é aquela paz que você está bem, é uma paz de tranquilidade, de pertença, você sente uma paz, uma confiança. Tem o mundo desabando, tudo acontecendo, você está em paz? É exatamente isso, é você ter uma paz, ter uma tranquilidade. Não sei se você já passou por alguma situação de alguém te acusando, caluniando e falando alto às vezes, e você está ali sereno, tranquilo, em paz, porque você sabe quem você é, o que você fez, ou tudo que está à volta ali, você tem essa serenidade, é essa paz. No meio de uma turbulência, você está em paz. Então, essa paz para com Deus, uma paz de pertença, de segurança. Amém? Então, né, o Senhor de paz, o Senhor é a paz, o Senhor ele quer essa paz conosco, que em Cristo Jesus nós temos essa paz com Deus. Fora de Cristo Jesus nós somos inimigos de Deus, porque a carne, ela é inimiga de Deus. Então quem anda segundo a carne não pode ser amigo de Deus. Quem anda segundo a carne é inimigo de Deus. Amém? E agora nós temos esse último aqui, tem um nome um bocado difícil, eu aprendi ele porque eu fui pesquisar sobre ele, porque quando eu ia cantar a música do que eu citei aqui agora, como é o nome do irmão? Kleber Lucas, chegava nessa parte eu ficava pedidinho de tudo. Titsekenu, Titsekenu, Titsekenu Yahvé, minha justiça é o que nós cantamos lá. O Senhor, justiça nossa. Então isso são junções de expressões, né? No original, que tem uma tradução, então fica aí esse nome meio estranho. Traduzido então essa palavra, o que quer dizer? O Senhor, justiça nossa. Traduzido do hebraico então, né? O Senhor, justiça nossa. Quando o Senhor retornar a este mundo no final dos tempos, muitos judeus reconhecerão seu Messias e se voltarão para ele como Salvador, Jesus, né? Nos seus dias, presta atenção, isso é uma profecia que está em Jeremias capítulo 23, versículo de número 6. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com o qual Deus o chamará, o Senhor, justiça nossa. Amém? Então essa expressão aí quer dizer, o Senhor é a nossa justiça, o Senhor justiça nossa, o Senhor que nos justifica. Amém? Então nós precisamos ter essa confiança em Deus também, e precisamos, né, de saber disso, que nada, né? Nós não precisamos nem nos justificar, o Senhor é a nossa o Senhor é o nosso justificador, o Senhor é a nossa justiça, o Senhor que nos julga, né, da forma certa, com graça, com misericórdia, é o Senhor que vai nos julgar, o Senhor é a nossa justiça, Ele vai estabelecer justiça sobre nós. Amém? E esse julgamento fiel e poderoso de Deus. Então, Titsekenu, essa palavra abençoada aí, amém? E olha que eu estou lendo, hein? Mas eu pronuncio melhor cantando. Titsekenu Yahvé, minha justiça é, amém? Então, para nós encerrarmos esse estudo falando um pouquinho, né, sobre esse nome de Deus, que eu lembro desse nome, na verdade, né, ainda tem mais, tem as junções de dois nomes de Deus, né, para poder, né, falar um pouco mais a respeito de Deus, mas são revelações de Deus, amém? Então, isso serve para aumentar a nossa fé, isso serve para nos dar mais sustentabilidade aqui, para nos dar mais confiança no relacionamento para com Deus. O seu Deus é tudo isso, amém? Então, nas situações que você for confrontado, lembre de que o seu Deus é, amém? E a revelação de Deus, ela serve para quê? Para que nós nos relacionemos com Ele. Então Deus está se revelando para nós. Isso foram revelações de Deus para que nós tenhamos entendimento, amém? Porque nós podemos muito bem crer na salvação, como eu já disse, crer no Senhor Jesus Cristo e não gozar de provisões de um Deus provedor, e não gozar de vitórias em algumas batalhas, por não saber de que o nosso Deus é um Deus dos exércitos, que o nosso Deus é a nossa bandeira. Então nós precisamos, tudo isso vai nos ajudar nessa caminhada, porque nessa caminhada nós podemos gozar de muitos privilégios de relacionamento com Deus, amém? Então ser salvo basta, tá? Ser salvo basta. O apóstolo Paulo, se não me engano, fala isso, na tua graça me basta, né?
a presença dele nos sustenta. Então a graça de Deus é o suficiente. Mas, irmão, o nome de Jesus, o poder no nome de Jesus, o poder da oração para resolver problemas, o poder da oração para nos livrar de problemas. Há uma expressão de um pastor muito conhecida que é: a oração, ela não deve ser utilizada como remédio, ela deve ser utilizada como um antídoto. Então você ora antes de fazer, não ora depois que faz. Ora antes do problema chegar, não ora depois que o problema chega. E Jesus, ele aplicava isso muito bem. Quando chegava com o defunto perto de Jesus, o que Jesus fazia? Só colocava a mão, levanta. Jesus só fazia assim. Era o processo, ele chegava no enfermo, Jesus curava. Jesus não ficava orando para poder curar, né? Por quê? Porque ele orava antes. Jesus, várias vezes, você pega ele orando de madrugada, ele está no monte orando e tal. Então nós vamos ver várias vezes de Jesus orando. Quando o problema chega, Jesus já está cheio da oração para resolver o problema. Então, se nós aplicássemos isso, irmão, desde quando a gente nasceu, né? A gente começasse a aplicar isso, eu ver como a nossa vida ia ser fácil. Mas depois de crente, convertido, a gente sabe que a oração resolve. Muitas vezes a gente não quer orar, né? Aí quando o problema chega, a gente lembra de oração, né? Mas então nós devemos usar a oração como antídoto e não como remédio, amém? Então esse Deus poderoso que nós vimos aqui, algumas aspectos, qual deles chamou mais atenção? Rapidinho. Deus da paz? Amém? Você quer nu? Deus dos exércitos, amém? Deus provedor, Deus de provisão, bandeira, amém, glória a Deus, Senhor, nossa bandeira, nós pertencemos a esse exército poderoso, amém? Então que isso edifique a tua vida para a glória do nome do Senhor Jesus. Tem uma causa que está difícil aí, coloca ela, amém? Chama lá o Deus de provisão para prover, né? Recurso financeiro, para prover milagre, para prover o cordeiro, amém? Chama esse Deus provedor, amém? Não precisa ter vergonha não, tá? Tem gente que às vezes tem vergonha, fala: nossa, eu sou crente, eu não devia estar passando dificuldade. Não, chama Deus para o negócio, amém? Se for erro seu, se conserta, em nome de Jesus. Se for alguma circunstância, clama pela misericórdia de Deus, para Deus prover, para Deus entrar em provisão, Deus sarar, Deus curar, Deus mover aí, em nome de Jesus, amém? Vamos colocar sobre os pés então, encerrando o nosso estudo. Em nome de Jesus, vamos colocar sobre nossos pés, agradecendo a Deus por essa bênção, por este tempo maravilhoso, e pedindo a bênção do Senhor, né, continuamente sobre a nossa vida, em nome de Jesus, amém? Vamos orar ao Senhor então. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por este tempo aqui na tua casa. Agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso favor. Pai, te louvamos e bendizemos, Senhor, pelo Senhor ser, Pai, a nossa bandeira, pelo Senhor ser, Pai, o nosso libertador, pelo Senhor ser, Pai, a nossa provisão. Pai, por tudo que o Senhor é, o Deus que nos cura, nos sara. Pai, o Senhor é o nosso exército. Pai, o Senhor é o Deus dos exércitos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo e bendizemos o Senhor por tudo que o Senhor é. Pai, o nosso pastor, Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor continue conosco, Pai, que a tua graça, Senhor, poderosa, continue sendo manifesta, Senhor, nas nossas vidas, para que o teu nome seja exaltado, Senhor, não só hoje, Pai, mas por todo sempre, em nome de Jesus. Pai, assim nós oramos, pedindo que o Senhor seja com cada um dos teus filhos, Senhor, guiando, guardando e protegendo, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você que concorda diz amém. Estenda as mãos, posição de receber, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja de Deus sobre a face da terra. Você que recebe diz amém. Se está terminado nosso culto, não saia sem cumprimentar todos os irmãos presentes, amém?